Exercício 1.10. No viscosímetro da figura, o cilindro externo gira com uma rotação de 100 RPM constante. O cilindro interno é oco, sua parede tem espessura desprezível e está preso a um fio calibrado à torção. Esse cilindro gira torcendo o fio até que nele se atinja um momento de 10 Nm. Supondo o diagrama de velocidades linear e um líquido de viscosidade cinemática tal e massa específica tal, qual é a altura do líquido? Bom, gente, o exercício ele é desafiador, não? Nós temos nesse viscosímetro o tal do cilindro externo que gira. Seria essa parte mais em cinza, com esses risquinhos. Isso aqui parece uma forma de pudim, né, gente? Então imagina que você tem uma forma de pudim, que tem aquele troço no meio aqui, né? E um líquido lá dentro. Só que essa forma está girando. E dentro dessa forma, como se você colocasse uma tapoeira aqui de ponta cabeça, seria esse outro cilindro interno, oco, de parede muito fininha. Esse cilindro aqui dentro está preso por um fio que torce. Então, a rigor, esse cara de baixo, essa forma aqui do pudim, ela gira e o de cima fica parado. Ele está parado, mas ele sofre uma torção, né? Por isso se encontra de alguma forma em equilíbrio com a torção do fio, pois tem uma força que transmite a rotação do cilindro externo para o fluido e do fluido para este cilindro interno oco. Veja que a força de cisalhamento ela vai atuar tanto dessa parte aqui, ó, externa, quanto a parte interna. Então isso demanda uma complicaçãozinha tremenda na análise aqui física do processo. O fato é que essa força que vai estar atuando no nosso cilindro interno oco vai executar um braço de alavanca, né, de torção, que vai estar atuando no fio. O que nós podemos dizer, né, primeiramente, para ficar mais claro a ideia que eu acabei de explicar, vamos tentar desenhar isso aqui numa vista que seja superior. Então você tem lá, esse aqui seria o tal do cilindro interno e tal do oco, né? Aí lá no meio tem aquela peça lá que está girando, gente. Que tem aquela marcaçãozinha assim, certo? Seria essa peça aqui. E tem essa outra parte mais externa que também está girando. Que é a tal da parte interna, né? Perdão, parte externa. Aqui eu vou desenhar os risquinhos dessa história. Então aqui você tem aquele cilindrozinho. Isso aqui seria uma vista superior, gente. Ok? Tem fluido nesse meio caminho. Então, conforme essa coisa gira, né? Vamos supor que gire para cá, com uma frequência de 100 RPM, na hora que isso aqui gira, né, isso vai transmitir uma velocidade que vai comunicar uma tensão de cisalhamento aqui. Então temos uma velocidade que eu vou chamar de V externo, ela vai até aqui nesse ponto e para, e aqui também está girando. Esse cara tem uma velocidade que eu vou chamar de interna, que vem até aqui e para. Tudo bem? Seria o perfil de velocidade. E existe um detalhe matemático, né, referente a esses raios que eu desenhei. O raio 1, o raio 2 e o raio 3. Né? Você tem o raio 1, raio 2, raio 3. A distância entre esses caras é de 0,1 centímetro. É o que nos interessa de espessura. Então, vamos lá. Nós temos um torque, ok? Esse torque, esse momento, é dado por 10 Nm. Agora, esse torque é aplicado no fio. E esse fio está conectado por meio desse cilindro interno oco a forças de cisalhamento que atuam nesse ponto, com um braço de alavanca equivalente a raio 2, 0,3,
ok? Então, nós teríamos uma força, essa força me interessa, vezes um braço, tudo isso igual a 10. Essa força vezes 0,3 é igual a 10, portanto, esta força seria 3 sobre 10, né? Seria 100 sobre 3 newtons. Essa força, gente, que eu acabei de descobrir, é a força que aplica no fio. Só que esta força, ela vai estar atuando, ou ela vai estar sendo, digamos que, causada por causa da força de cisalhamento aqui presente nesse cilindro, que são duas, diga-se de passagem. Então a gente pode dizer que a força de cisalhamento interna, por conta desse perfil de velocidade, mais a força de cisalhamento externa, tem que dar aquela força no fio. Ok? Os dois têm um braço igual, né? A princípio eu poderia fazer a igualdade dos momentos, né? Mas eu creio que assim fica um pouco mais claro, mais segmentado. Porque as duas forças que estão atuando nesse cilindrozinho que eu desenhei vão gerar aquela força lá no fio de torção que nós acabamos de encontrar. Agora nós temos que especificar essas forças de cisalhamento. Então é μ, área interna, vezes a velocidade interna pela espessura, mais viscosidade, área externa, velocidade externa, espessura. Tudo isso igual a 100 sobre 3. Ok? Bom, as áreas, gente, internas e externas, elas só têm esse nome para que eu possa deixar claro aonde está atuando a força de cisalhamento. É aqui nessa parte interna e aqui na parte externa. Só que a área de contato que nós queremos é justamente a mesma, visto que este cilindro interno tem espessura desprezível. Então a área interna é igual à área externa, que é igual a 2π raio 2, né? Aqui seria o raio 2, raio 3, que é o raio 1. 2π raio 2 vezes a altura, que é a incógnita. 2πrl, né? Seria essa área lateral. Bom, nós temos então esta área. A espessura, por sua vez, seria também igual, visto que ela é tanto raio 3 menos raio 2, ou raio 2 menos raio 1. Se nós olharmos aqui para a descrição dos raios, ó, de 3 para 2 é 0,1, de 2 para 1 também é 0,1. Os dois têm a mesma espessura, 0,1 centímetros. Bom, estamos caminhando, já determinamos o E, já determinamos a área, falta só a viscosidade. A viscosidade é a cinemática vezes massa específica. E ele deu esses parâmetros, 10 a menos 4 vezes 800. Então isso aqui vai dar 8, 10 a menos 2, que é o tal do Newton segundo por metro quadrado. Então chegamos a algumas grandezas já, falta-nos apenas a velocidade. E a velocidade demanda interpretações a respeito da rotação. Nós tínhamos visto em alguns exercícios que quando as coisas são concêntricas, a frequência é a mesma. Agora, a velocidade interna, ela é 2π R1 vezes a frequência. Esta velocidade interna, então, será igual a 2π vezes R1, que é 29,9 centímetros, vezes a frequência de 100 RPM, 100 sobre 60. Vou deixar indicado aqui essa conta, por conta dos números muito quebrados, vezes 100 dividido por 60. Então essa velocidade interna deu 3,13 metros por segundo. A velocidade externa, por sua vez, é a velocidade lá na casquinha externa de raio 3, 2π raio 3F. Então essa velocidade externa vai ser 2π
30,1 centímetros, que é o raio 3 aqui, segundo o texto, e a frequência de 100 sobre 60, 100 RPM. Bom, vamos lá. 2 vezes π vezes 30,1 10 a menos 2 vezes 100 dividido por 60. Esta velocidade externa deu 3,15 metros por segundo. Beleza. Bom, meus caros, nós temos praticamente todos os dados, falta-nos apenas a incógnita, que é a altura. Essa substituição aqui vai dar um certo trabalhinho, mas vamos lá. Então, deixa eu abrir um espaço aqui. Vamos separar os cálculos que fizemos. Seria interessante para nós deixar essa área, a princípio, em evidência, para facilitar a substituição. Então vamos lá. Ó. As áreas são iguais, gente. 2πr2h, correto? Então eu vou deixar 2πr2h em evidência. Mi também seria fatorável, mas como eu quero isolar o H, eu vou deixar esse Mi quieto mesmo. A gente já descobriu o valor dele. Mi vezes a velocidade interna dividido pela espessura, que é 1/10 a menos 3. Mais, então veja, a área saiu, né? Mi, velocidade, espessura. Mais Mi de novo, 8/10 a menos 2, vezes a velocidade externa, 3,15, dividido por 1/10 a menos 3, tudo isso igual a 100 sobre 3. Vamos lá então, a gente vai pegar esses termos todos, passar para o outro lado, vai ficar 8/10 a menos 2 vezes 3,13 dividido por 1/10 a menos 3 mais 8,10 a menos 2 vezes 3,15 dividido por 1/10 a menos 3. Isso aqui vai passar dividindo, que vamos explicar 100 e dividir 3. Beleza, então 2π R2H deu esse 0,06635. Eu vou pegar esse valor e dividir por 2, dividir por π e dividir pelo raio 2, gente, que é 0,3. Eis que a altura vai dar 0,0352, vai aproximadamente em metros, ou 3,52 centímetros, sendo essa a nossa resposta, 3,5 centímetros a altura. Então, qual foi o problema dessa questão? Vamos tentar resumir agora. Primeiro que existe um torque. Esta peça de baixo, o tal do cilindro externo, ele gira. Essa rotação vai transmitir forças no fluido que chegam até o cilindro interno. Essas forças vão promover uma torção. Essa torção é detectada pelo fio e foi inclusive fornecida. Então eu peguei o torque aplicado no fio, que é algumas forças vezes o braço. O braço é a distância entre a aplicação das forças, que é no cilindro interno, até o centro do nosso cilindro, que é raio 2, 0,3. E determinei a força que, digamos, está sendo aplicada no fio. Mas não exatamente no fio, né? Seria a força de cisalhamento que promove esse braço de alavanca até o fio. Essa força de torção no fio, ela é equivalente às duas forças de cisalhamento, tanto interna quanto externa no fluido. E essas duas forças têm fórmulas. Cada um dos parâmetros foi aqui levantado e percebe-se que uma das incógnitas é a bendita altura do líquido, que seria uma das fórmulas da área lateral que está sofrendo, né, o cisalhamento. Altas matemáticas, isolando o H, você chega à resposta. Não é uma questão simples, pois o mecanismo de forças trocadas pelo fluido e as peças é complicadíssimo. Mas acho importante porque esta questão ela pode ser, inclusive, algum equipamento que você vai enfrentar aí na sua vida. Às vezes a indústria tem algum equipamento velho como esse, não sei nem se é muito velho, mas o fato é que isso já te dá uma noção de calibragem, ou seja, você tem uma altura
desse fluido que está relacionada com a viscosidade. Então isso aqui, de alguma forma, é bem prático. Vamos para o próximo, galera.